Boa tarde, amigos. Estamos abrindo preliminar a imagem do futebol nesta sexta-feira, quente na capital do estado do Rio Grande do Sul, na grande Porto Alegre, aqui em Canoas. Enfim, Porto Alegre viveu um clima diferente essa semana, né? Porto Alegre e a grande Porto Alegre. Por vezes, muito calor, fechava o tempo de repente, aí pelas 4, 5 da tarde, pancadas de chuva, à noite voltava o calor, muitas vezes, inclusive, durante a madrugada. E quase que todos os dias, um repetindo o outro. Não tivemos uma grande chuva, mas não tivemos uma grande seca ao mesmo tempo. Um clima completamente maluco, esse de início de ano no estado do Rio Grande do Sul. Estamos aqui com o Marco Antônio Souza, com o Geraldo Andrade, com o Maurício Freitas, debatendo as coisas de Grêmio e de Internacional. Marco Antônio Souza é ex-conselheiro do Grêmio, enquanto conselheiro muito atuante, e enquanto gremista também muito atuante, cobrador das coisas que ele entende que sejam equivocadas e, ao mesmo tempo, o cara que pode cobrar porque comparece aos jogos do Grêmio, está sempre por dentro das coisas do tricolor. Pois é, hoje pela manhã, em entrevista coletiva, o Renato deu uma tranquilidade, entre aspas, para a torcida do Grêmio. Ninguém mais sai. E enquanto isso, vem mais gente, porque o presidente reafirma que ainda virão mais 2 atacantes. Ou seja, o Grêmio vai seguir contratando e não perderá, por exemplo, o zagueiro Jeromel. O que eu defendi aqui e na Rádio Grenal, aqui na Ubra TV, nos 2 programas e na Rádio Grenal pela manhã, é de que o presidente queria receber a proposta do Palmeiras. Jeromel vai fazer 33 anos e o Palmeiras divulgava lá intramuros, e isso vazou na imprensa paulista, em várias frentes, com vários profissionais acreditados de São Paulo, de que faria uma proposta milionária para levar o Jeromel para lá. Eu estava achando um tanto quanto estranho, porque venderam o Mina por 40 e poucos milhões e contratariam o Jeromel por mais dinheiro do que isso. Era estranho, porque o Mina tem 24 anos, o Jeromel tem 33. No entanto, o Mina, se soube, disse que iria embora para o Barcelona de qualquer jeito. Então o Palmeiras não teve como segurá-lo, porque o Palmeiras contrata, e a gente fica pensando, puxa vida, não era tanto dinheiro assim pelo Mina, que era um zagueiro já consolidado. Ajudou muito nas conquistas recentes do Palmeiras, especialmente o técnico Cuca, que chegava a apostar tanto no Mina que o colocava de centroavante, como por exemplo na eliminação do Internacional da Copa do Brasil no ano de 2017 aqui em Porto Alegre. Bom, mas não é só isso que tem no Grêmio, não. Hoje surgiu uma informação que para alguns foi bastante surpreendente, para outros não, porque o Deco representa para o mercado sul-americano, e imagino que também para a Europa, o jogador Samuel Eto'o, foi um dos grandes jogadores, né, dos últimos tempos, nos últimos 15 anos, porque hoje ele tem 36, vai fazer 37, e brilha desde os 20, 21 anos o Samuel Eto'o, acho que até antes de fazer 20 anos. O Samuel Eto'o foi oferecido ao Grêmio, como também esteve nos planos de marketing, que marketing, né? Aquela zona que é o Vasco da Gama, esteve nos planos do Vasco da Gama, do Botafogo, né? O Deco está tentando colocar o Samuel Eto'o aqui no Brasil. Imagino que agora vá para outro mercado e sempre tem um maluco para contratar. Eu não sei se seria uma tacada do Grêmio ou uma grande bobagem. Pergunto para os convidados, o Marco Antônio Souza, o Geraldo Andrade e o Maurício Freitas, que participa sempre conosco, se acrescentaria alguma coisa o Samuel Eto'o. O Grêmio é um time já formado, se não perder Luan e Arthur, o Grêmio já repôs, mesmo que minimamente. Eu acho que esse Madison joga muito menos que o Edilson, e até nem sei se vai conseguir se firmar como titular do Grêmio. Eu não vejo o Madison como solução. Eu sei que ele voa, que ele corre para Dedéu, que ninguém segura e tal, mas não cruza bem, não conclui bem. Enfim, se fizer um bom trabalho pelo corredor e conseguir minimamente compensar o Edilson, vá lá. Mas o Grêmio tem a base formada e até acho que de repente comportaria um veterano. Já comportou em determinado momento o Douglas, né? O Samuel Eto'o é mais na frente e tal, mas não sei, quero ouvir a tua opinião. Marco Antônio, boa tarde. Geraldo, Maurício, os telespectadores.
eu vou começar discordando de ti. Esse clima que nós estamos vendo é absolutamente o clima de verão. Sim, mas é que não chovia sempre assim. Clima diferente vai ser a semana que vem. Ah, bom, aí sim. Aí nós o presidente Lula estará aqui. Aliás, muitas repartições vão fechar, né? Então, clima, esse vai ser um clima diferente. Esse vai ser um climão. Não sei se pro bem ou pro mal na nossa cidade. Mas, enfim, é o que temos. Mas todo mundo vai falar em Porto Alegre. Pelo menos notícia nós vamos ser no mundo inteiro. No mundo inteiro. É. Samuel Eto'o. Pois é, Rec. Se ele viesse de graça pro Grêmio... É só o salário, mas é uma fortuna. Bom, mas quanto é o salário? O salário é 1 milhão para cima. Por 1 milhão se contrata... Mas só um pouquinho. Marketing e tal, promoção que pudesse dar pro Grêmio. Sinceramente, eu acho que o Grêmio já está um pouco além disso. Conseguiu se restabelecer o Grêmio. É verdade. Então, o que eu acho que é... E tem mais. Tu falaste no Douglas. O Douglas deve voltar agora. 34 Douglas, né? E aí nós teríamos 2 velhinhos no time, né? O Douglas e o próprio Eto'o teriam que gramear para conquistar o lugar do time, porque tem Alisson para entrar, tem Everton, né? Mas o Douglas ainda acho mais fácil, né? O Douglas, a posição dele até hoje... O Grêmio fez uma composição diferente, né? Recuou o Luan e colocou o Barros na frente. Então eu acho ainda... Eu não vejo o menor sentido. Pelo salário que viria, se viesse de graça, ok. Mas certamente não é essa a intenção do Deco, o empresário do jogador. Não vejo que ele acrescentasse muito, embora nós saibamos que esses jogadores, que já não têm condições de jogar em alto rendimento na Europa, infelizmente o nosso rendimento aqui é menor, a exigência aqui é menor, e nós vimos isso no jogo do Grêmio com o Real Madrid. Eu não vejo essa necessidade, e se o valor fosse esse, R$1 milhão ou qualquer coisa acima do salário base do Grêmio, eu acho que seria um desperdício desnecessário. Agora, sei lá, essas coisas que é uma opinião, né? Mas, Marco, e o marketing disso? Trazer um jogador desse, evidente, com um salário altíssimo viria, né? Mas e o marketing em cima de um jogador desse? Forlão ainda não tirou proveito. Mas, pois é, marketing em quê? Porque... compra de camisa? Fica meio conhecido como o estaleiro de jogadores. É o Porto de Porto Alegre, aqui, cheio de navios velhos. Agora, uma camisa do Grêmio com o nome Samuel Eto'o. O nome Eto'o daria uma... É bonito. Eto'o, que pegando os salários dele, em 2011, ele recebia 1.700.000 euros por mês. 5 milhões. Euros por mês. 5 milhões. Quando ele foi para a equipe turca, ele reduziu um pouco. Até uma em quantos? 1.700.000. Então, 7 milhões. É bem uma coisa, milhões. Isso nem seria refúgio da Europa, já seria refúgio da Turquia. Da Turquia. Não, é só um pouquinho. Sabe que tem o fato... Mas o Renato autorizou e o Grêmio não quis pelo alto salário. Então é isso aí, nós só estamos debatendo que houve o fato e veio só agora. Encerrado. Bom. Então fez muito bem a direção. Não, está encerrado. Antes que tu critique que não tem negociação. Não. O Renato queria. Agora, o Renato está me surpreendendo. Porque outro dia um cara disse assim: autoriza o Renato a fazer o que bem entende, ele já está querendo o Adriano, na próxima ele vai querer o Alex, aquele. Essa história do Adriano... Não, a história do Adriano é completamente absurda. Absurda, imagina. Renato que, aliás, vai morar num hotel, não vai morar em casa, porque isso aí virou assunto também, né? Tudo que envolve o Renato vira assunto, é a estátua, é o morar no hotel, Estaria procurando ainda uma casa, mas... Não. Ele já descartou e disse que vai morar num hotel. Na entrevista ele falou sobre isso? Não, hoje pela manhã alguns sites estavam repercutindo que ele mudou de hotel e que cogitaria ainda buscar alguma casa, mas que nesse momento ele vai ficar no hotel. Eu falei com o Renato o dia que eu fui fazer a entrevista com ele lá, e ele disse: eu tenho toda a comodidade do mundo, chego lá, tá tudo arrumado, eu como que bem entendo e tal, estou bem no hotel. Tem outra coisa, hoje tem os hotéis, os apartos hotéis que são muito próximos. Um pequeno apartamento, uma parte de hotel é um pequeno apartamento. E com muita dependência para utilizar,
musculação e tal, o que ele quiser. Bom, ele já tem no Grêmio, né? Mas teria no hotel ou numa parte hotel também. Eu acho que tem que pontuar essa questão do Grêmio, Marco Antônio, com relação a atacante. Primeiro, o Grêmio precisa de um atacante, né? O Jael acho que não renovou ainda, né? Mas ele e o Cícero já estão apalavrados com o Grêmio. Deve renovar. Tá, mas o Jael não vai ser titular do Grêmio. Ele é um jogador para compor grupo, como fez. Aliás, tem umas coisas interessantes. Outro dia eu vi uma menção ao Jael, porque ele fez o passe pro gol do Cícero. Tu vai me dar um pau, é isso? Eu falei 10 vezes. Sim, mas tu acha que quanto é que vale um passe pro gol mas se ele for de um jogo que ia terminar 0-0 na decisão da Libertadores? Mas ele não pode ser avaliado somente pelo passe do gol. Não, também. eu acho que tu não está falando só de mim. Mas também. Eu citei 3 fatos. Não, mas eu acho que tem um. Nós tínhamos um centroavante que custava R$1 milhão por mês. Os 3 últimos jogos, ele foi substituído pelo Jael. Que entrou melhor. Não entrou melhor, mudou o jogo. Entrou muito melhor. Assim, independente. Vai dar pau no Marco Antônio também? Mas sabe o que eu acho? Não, mas eu acho o seguinte, concordo com. Não é para ser titular, não é, claro que não. Claro que não. Mas é uma alternativa que o Grêmio precisa ter. Precisa. Eu, sinceramente, nesses 3 últimos jogos, achei ele muito menos limitado do que eu achava que ele era. Eu tinha uma impressão dele pior. Tosco. Pior. Eu não achei isso. Não é o centroavante para ser titular? Claro que não. Mas olha, fazendo o que ele fez. E eu nem vou entrar na questão do passe do gol, porque aquilo ali enfim, podia ser outro. Eu acho que não é essa a questão. Mas a entrada dele nos 3 últimos jogos, nas 2 finais, ida e volta, e no jogo com o Real Madrid, o Grêmio mudou, até por uma simples questão. O Grêmio, nesses 3 últimos jogos, jogou com 10, enquanto teve com o Barros em campo. É verdade. Se vocês escutarem a narração do jogo com o Real Madrid, vocês não vão ouvir o nome do Barros no primeiro tempo. Ele não tocou na bola. Ele não tocou na bola. A única coisa que ele fez foi tirar a barriga. Marco, são 5 jogos. Vou te lembrar. É verdade. Teve as 2 semifinais. Barcelona de Guayaquil aqui, cansado, veio aqui e deu um calor no Grêmio. Estava 1-0, os caras meteram a bola no poste. Depois da bola no poste que fez o Renato, meteu o Jael, acabou. Terminou o Barcelona, eles cansaram ainda mais, deram os doces. Contra o Lanús, o passe, que o Geraldo acha que não vale nada, vale só o título da Libertadores. Mas até o passe é um lance circunstancial do jogo. Não, mas ele subiu bem para a cabeça. É verdade, não, ele demonstrou alguma coisa ali, que, enfim, se não fosse ele, seria outro. Bom, mas não, o C não existe, era ele que estava ali e ele que deu o passe. E deu certinho o passe pro Cícero Desviar. Só para contextualizar, eu não estou dizendo que não vá, que o passe não fosse importante. O que eu quero dizer é que tu vai renovar com o jogador porque ele deu um passe. Não, eu estou citando 5 fatos. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, em 5 jogos importantes, importantes, nós estamos falando ele de mostrou jogos. que ele é da guerra. Ele mudou o jogo. E um jogador que estava voltando de lesão, ele teve exatamente a mesma lesão do Douglas. E uma outra coisa que tem é o seguinte, além de estar voltando de lesão, não é o seguinte, não vai ser um super salário, vai ser um salário, sei lá. Não é pequeno, hein? Tá, se o Ico falou em 10% de aumento, ele ganhava 110, vai para 121. Mas só um pouquinho, o que eu quero dizer é o seguinte. Não é impagável. Não é impagável. Não. Aí é o seguinte... O Sheik vai ganhar 200 por mês no Corinthians? O Corinthians tem esse dinheirama da televisão, né? De qualquer forma, o Corinthians joga dinheiro pela janela, porque o Sheik é só para despedida. Ele vai contribuir, porque ele sabe jogar. Às vezes que eu vi ele jogar, mesmo na Ponte Preta rebaixada, eu vi ele jogar bem. Ele não perdeu o faro, é um leão velho, desdentado, mas que ainda tem faro. O segundo jogo contra o Lanús, ele entrou e foi melhor do que o Barros, mas não teve participação decisiva porque o Grêmio matou no primeiro tempo. No jogo contra o Pachuca, ele não entrou bem, ele foi fundamental. E entrou contra o Real Madrid também. Teve o jogo do Pachuca também. Eu acho que o jogo do Pachuca, se ele não entra, o Pachuca ia fazer o gol. Ele passou a incomodar os mexicanos, o Grêmio não incomodava os caras. 5 jogos. Poxa. O que eu quero dizer é que mas ele é um jogador de grupo. Isso que eu o Bressan também se confirmou nesse jogo. Sim, um Bressan. Ou no lugar do Kahneman, ou no lugar do Jeromel. Se confirmou. Não ia ficar também.
O que eu quero pontuar é que o Grêmio, independente que o Jael fique, que vai ficar, precisa de um jogador de ataque pontual e que tenha o tipo do cara cheguei, né? E eu não vejo muito no mercado esse tipo de jogador hoje. Eu citei 50 opções que o Grêmio tem, mas na América toda. E ainda estão citando outros centroavantes. É que o Grêmio não está em lista nenhuma. O que está acontecendo com o Conca? Ele continua machucado? O Conca chegou a jogar no Flamengo, mas não rendeu bem. E aí o Flamengo já tinha excesso do contingente, né? Já tinha Everton Ribeiro, já tinha o Diego, já tinha... Resolveu não ficar com o Conca. Olha, e até saiu com litígio. Essa é uma aposta que eu faria. Não sei quanto custa. Mas se fosse por Não, um ele valor... está curado. Mas se for por um valor razoável... O famoso contrato de produtividade. Ele tem quantos anos? Ele tem 31, 32? 32. Agora, essa coisa de centroavante é engraçado. De Não é o atacante. centroavante, obviamente. Não. De Mas no atacante. lugar do meia. Douglas. Mas olha... Você pega o Grêmio que não tem hoje, ou tem o Jael que está renovando, com problema de atacante, pega o Internacional que hoje tem Ele tem o 2 a Cícero, né, 3. que faz às vezes de... Né? O Conca tem 34, faz 35 em maio. Então não. Aí já. Então não. Com lesão Então, séria. retiro. Né? Eu achei que tinha 32. Aí, E uma... Agora, sabe quem é um centroavante, um atacante? Aquele que jogou aqui no Internacional, o Escoco. ele tá entre altos e baixos na Argentina também, né? Olha... Ele foi um dos goleadores da Libertadores, chegou a fazer 5 gols no mesmo jogo contra o The Strongest, né? Não foi The Strongest, foi o Jorge Wilster. Jorge Wilster. E outro jogador que talvez servisse é o... Como é que chama? Eu vou lembrar o nome. Jogou onde? O quê? Desculpe. Deu Eu acho que o Grêmio tinha que ter contratado o Jonathan Alves. eu não sei. Onde é que anda o alemãozinho aquele, o Max Lopes? Esse está quase aposentado. Mas ele não era tão velho. Tava na Tá curtindo a Itália. amargura da ex-esposa? Sim, perdeu com um grande amigo. O Jonathan Alves era o ideal. Agora, acho que houve uma questão De disciplina. comportamento. O dele, Grêmio né? cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Mas o Renato disse que ajeitaria ele. Mas o Arroio não deu, o Bolanhos não deu, Gata Fernandes também queria ser titular por decreto, o que não existe no futebol, né? O cara vem aqui e não rende e diz que está magoado porque não foi bem observado, ele foi. Todo mundo teve chance no Grêmio esse ano com esse caminhão de jogos aí. O Rec, eu não participei do teu programa outras vezes, eu quero dizer uma coisa, é assunto superado, mas eu não engoli essa história da saída do Odorico. Não, a história do Odorico, eu Até desvendei um pouco o mistério, né? Até Porque o sósia mandou um WhatsApp para um amigo, sabe a história, né? Então, dizendo pro amigo, não vai atrás, que não foi lá em julho que ele decidiu sair. Não faz o menor sentido. E ele divulgou agora nas redes sociais que hoje encerrou o período de transição. Então hoje ele deixou de ser O presidente ontem só o futuro ex. Ontem o presidente agradeceu. A história O presidente ontem dispensou ele na apresentação. A história é... Não fecha. Agora, o que houve nas entranhas não se sabe. Agora, Pode ser também que ele venha a ser candidato no futuro. E eu quero fazer esse registro, porque no começo do ano passado, tu me perguntasse, eu disse que uma das dificuldades que o Grêmio teria seria a inexperiência dele. Isso no teu programa, à noite. E quero dizer que ele superou a inexperiência dele. Superou e superou bem. Inexperiência não é criticar, porque às vezes o cara não tem experiência e se adapta rápido. Não, mas é um fato. A inexperiência dele é um fato. O presidente era inexperiente quando entrou. Exato. E era criticado por isso. E muitas vezes eu disse, agora eu reconheço que ele adquiriu a experiência que faltava, assim como o Odorico Romano. Então, eu queria fazer esse esclarecimento, porque eu fiquei surpreso e acho que no momento que ele teve as condições de oferecer mais para o Grêmio, houve esse problema que ninguém sabe o que é. Eu não acredito nessa hipótese que ele tenha saído, que ele tenha pedido desde o ano passado. O cara está aposentado, não pode ter tanto problema particular. É muito desgastante a atividade ali, é uma pressão, é uma falta de privacidade, enfim, uma série de coisas. Querer sair por cima também é o direito dele? Não, mas se ele quiser sair por cima, ele teria saído no final do ano passado. Aí é diferente, o momento é diferente. Olha, terminou, ganhei, muito obrigado, tchau.
Vou sair depois do jogo do Real Madrid, qualquer que seja o resultado. E ainda mais se ele já tinha avisado o presidente. Agora, tendo ligado minutos antes para pedir o telefone de um jogador, com todo respeito, essa história não fecha. Não, ele estava eu animado. quero aqui mandar um abraço a ele e dizer que eu fiquei feliz de poder dizer que ele adquiriu a experiência que faltava e que ele terminou consagrado o ano passado. Claro, e outra, já estava com domínio, né? Mas pelo jeito não era tão bem quisto no vestiário, porque o Edilson disse... Tu sabe o que o meu pai... Sabe o que o meu pai dizia? Que a pior coisa que tem é ciúmes de homem. Ah, sim. Que é pior que ciúmes de mulher. Não, e tem muita gente de olho nesse cargo, né? O cargo ele é sedutor, né? Porque o cara tá todo dia dando entrevista, todos os dias. Ou em alguma rádio, ou em alguma emissora de TV, ou antes do jogo, ou pós-jogo. Tá? Mesmo o cara mais arredio, ele não tem como deixar de, pelo menos num veículo, ou do centro do país, ou até do exterior, porque o Grêmio joga Libertadores da América permanentemente. Então, a toda hora o cara é destaque na internet, o cara é destaque na TV, no rádio, nos jornais. Né? E o nome fica conhecido para todos sempre. Eu sempre conto uma história que vice de futebol do Internacional, da época do Asmus, quase 30 anos, o sobrenome dele era Requiá, Lauri Requiá. E eu até hoje tem gente que me chama de Requiá, porque o futebol ele é marcante. Claro, agora eu tenho 33 anos chamando de rec, parece um serrote. Né? Quer ver uma coisa? E aí, quer ver uma coisa da importância desse cara? Mas ainda me chamam de Requia. Tu quer ver? De vez em quando, uma vez por cada 2, 3 anos, mas me chamam. Tu quer ver a importância desse cara? E eu não estou dizendo que isso vai acontecer, por favor, mas vou dar como exemplo. Tu podia pegar lá, tu não tá fazendo nada mesmo. Sua não tá fazendo nada. De vez em quando ganha uma causa de 300, 400 pau. Não tem aquela loja de bateria que entra 5 mil por dia ali. Ali é bom. Não, só 5 mil é pouco. Mas não dá pra pagar as contas. E aí fica bravo quando roubam lá umas meia dúzia de bateria dele, que ele gasta 600, 700 mil. Até o sinal da cruz no ar. Mas olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Vou dar um exemplo para a importância e para o vulto desse cargo. Se o Odorico hoje quisesse concorrer a deputado federal, estava eleito. Se ele tivesse aspiração, estava eleito. Mesmo não sendo um cara popular. Mesmo não sendo Lula. Não sei se estaria eleito. E vou dizer o seguinte. Romildo sim. Vou dizer o seguinte. E alguém vai se aproveitar disso para convidá-lo. Tomara que ele não aceite. Mas alguém vai convidá-lo. E essa demora, entre aspas, né? Porque eu acho que não precisa as coisas serem tão atropeladas também, mas de certa forma o presidente ainda não escolheu efetivamente quem fosse. Isso é uma cautela, se interpreta como cautela, ou porque não tem alguém preparado para esse momento de pegar o Grêmio nessa situação? Essa é uma boa pergunta. Não, até porque assim, né, Marco? Pelo prazo que o próprio Odorico divulgou, que conversou com o presidente no dia 21, no domingo, faz mês aniversário já da informação. Não, ele disse que tinha comunicado o presidente dia 21, mas antes ele tinha... Antes ele falou em julho. Ué, 21 é julho, pô. Não. Isso prova que tem boi na linha. O cara tá toda hora remendando. Essa história não existe. Olha, eu vou dizer o que eu sempre digo. O presidente Romildo, a origem dele é a política tradicional. E ele está nesse jogo político. A demora, certamente, é esse jogo que está acontecendo lá dentro. O mesmo jogo político que ejetou o Odorico Roman, aceita ou não aceita os nomes que forem propostos. Todos nós sabemos como é que funciona, até pela importância que o cargo tem. As vaidades são muito grandes. Tem pessoas aqui que eu já vi se candidatarem aqui várias vezes ao vivo. Várias vezes. Pô, mas chega a ser... É que chega a ser ridículo. O cara tá pedindo pelo amor de Deus. A vaidade assim saltando. Quanto à pergunta que fizesse, eu jamais aceitaria, porque eu não tenho as mínimas condições de exercer esse cargo. Não tenho as mínimas condições. Então, por que demora? Demora por esse jogo, mesmo. Pelo contexto. E não adianta que não foge nunca disso. É um jogo de xadrez. Agora, o certo era pegar alguém bom, mesmo que fosse de oposição. Já aqui, por exemplo, o Raul Rocha. Não estou chutando o nome, tá? Foi o candidato de oposição. Pode pegar alguém na situação, o Adalberto Aquino. Não, o Aquino é do mesmo grupo do Raul.
O Adalberto Aquino tava, ele Não, era um ele grupão tava de na vários chave. movimentos. É dos 100 movimentos, mas existem 8 movimentos Eu ao acho lado que o do Marco presidente. Antônio usou daquela Não, fina ironia que ele tem. mas é uma pessoa que sempre quis, mas qual é o problema? Mas ele entende futebol. Entende, mas eu não estou desmerecendo. Entende, conhece os jogadores. Não, ele conhece. Eu acho que ele não conhece. Eu acho que ele não conhece a parte da arena. Isso ele não conhece. Mas de futebol ele entende muito, muitíssimo mais. Mas eu não sei se ele poderia ser o vice. Eu acho que ele tinha que estar junto. Agora falando sério. Eu acho que ele tinha que estar junto. E teve mais um fato. Porque também tem que querer. E ele quer. Tem que querer e tem que poder. É. Tá? Financeiramente tem que poder dispor de tempo para fazer isso. Acho que ele tem até. Agora, vê bem uma coisa, o fato foi o mais grave, porque quem seria o substituto natural? Quer dizer que de arena ele não entende nada, nem ele nem o Beto. De Novo Hamburgo? O Beto Tital? Ele me mandou aí agora O Beto Tital? umas cópias dos aditivos do contrato e tal. Não, mas o Beto e tal, acho que há uns 3, 4 meses a gente descobriu o sobrenome dele, já divulgamos. Beto Tital, o cara que se diz Beto de Novo Hamburgo é o Beto Tital. Mas o Alberto aqui não deu o nome dele completo. Deu o nome completo. Bah, o cara que se intitula Beto Tital... Ele já vai mandar uma mensagem, ele está sempre vendo. Tá Pelo sempre... menos aquele, ele disse, o REC me dá pau, eu gosto dele e vou assistir. Então, O que eu quero te ele dizer? é apaixonado pelo Odoni, ele tem uma fotografia do Odoni na cabeceira da cama. Bom, mas tu está insinuando outra coisa. Não. Estou dizendo que ele gosta do presidente porque é um... É idolatria. Não. Não, Tu está sendo maldoso e tu está usando Onde é que o cara bota a fotografia? da tua fina ironia. Ele deu a resposta. Tá usando a tua fina ironia. E não precisa ficar com essas bochechinhas vermelhas aí que tá ficando da cor da tua camisa. Olha lá. Atenção, olha lá, ouvintes. Olha a cor da bochechinha dele. Olha aqui, onde é que o cara coloca fotografia numa casa? Antigamente colocava até na sala. Né? A cabeceira? Na minha casa, os meus filhos e a minha mulher me homenagearam fazendo um painel. Eu quero saber uma coisa. A senhora, a tua esposa, tem uma foto tua na cabeceira? Deve ter. Não, do lado tem ali do casamento, do outro lado dos filhos. Pois é isso que eu tô falando. Não pediu esse... Mas sabe... Mas é tu que foi. Mas vem cá, tu é que fala... Mas eu falei que ele botou uma foto do homem, então uma foto do homem na casa, pronto, pra não dizer que... Bom, tu vem dizer que o cara botou na cabeceira da cama. Não me complica. Botou um pôster atrás da porta? Marco, Pois não. uma pergunta a fazer a você nesse sentido do novo diretor do futebol. Além, nós falamos em instantes, tem que entender o futebol. Raul Rocha e Adalberto Aquino, presidente, está resolvendo o seu problema. Ele não tem que entender um pouquinho nesse momento do jogo político também? Claro, ele tem que ser articulado. Mas sabe o que com acontece? Sabe que a coisa foi mais grave ainda? Quem seria o substituto natural do Odorico? Saul. O doutor Saul não é que esteja doente, o doutor Saul tem 75 anos, teve problema de saúde no passado, ele quer viver mais calmo. Tu sabe, ele largou, não faz sabe que pouca gente sabe, o Saul é um transplantado. Sim. Então essas coisas perdeu um filho, não faz já algum tempo agora, né? Mas o doutor Saul, ele está clinicando, o que se diz, né? Apenas na Santa Casa, menos horas por dia, e vai se dedicar a uma coisa que todos os clubes deveriam ter: um centro médico, para poder atender todas as categorias de forma mais condizente. Não um negócio improvisado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que significou? Aí vamos entrar no jogo político. O Odorico fazia parte do grupo do Praz, junto com o Saul. Sabe de onde é que ele saiu? Não, do Grêmio Novo. Grêmio Novo. Não, mas ele foi assim, ele entrou e a permanência dele como diretor de futebol com a saída do Praz foi bancada pelo Praz. Certo? Certo. De quem o Saul é muito amigo. E são politicamente tem uma afinidade muito grande dentro do Grêmio. O que significa? Que a saída do Odorico e do Saul são reflexo dessa disputa política que envolveu o grupo do Praz. Eu, pessoalmente, achei que o indicado seria o Evandro Krebs. Com a saída do Saul, de quem também é muito próximo, talvez isso ficasse. Mas o Evandro Krebs tem uma dificuldade política imensa dentro do Grêmio. Há muitas restrições com relação a ele, com relação a por favor, não tem nenhuma questão moral, questão de honestidade. As questões são, inclusive a forma política como ele se move dentro do Grêmio. Que para mim é uma forma totalmente imprópria. Mas essa é a minha opinião. É uma imprópria política de agir. Eu não gosto e não
Não me parece correta a forma como ele age politicamente. Então, essa é a questão. Mas sabe que eu acho que esse é o imbróglio que o presidente vai ter que resolver, e acho que vai resolver bem. Inicialmente surgiu o nome do Kevin Krieger, né? Sim. Que aí teria uma implicação política muito grande. Teria uma implicação política do Grêmio e da política, porque o Kevin Krieger é um atuante na política tradicional também. Eu não gostaria disso. E aí eu quero dizer duas coisas que eu acho... o Rex sabe, eu fui um crítico do presidente Romildo muitas vezes. E acho que o presidente Romildo, com as conquistas que teve, isso ultrapassa, né? Supera muitas críticas que pudesse ter feito. Ganhou. Não tem que se reconhecer, e isso é mérito dele. E não ganhou a qualquer preço. Exatamente. Ele vem fazendo uma gestão, eu não conheço, não estou lá dentro, aparentemente muito correta na parte financeira. Mas acho que falta a chave de ouro para ele, que é resolver esse problema. Campeonato Brasileiro. Não, resolver o problema da Arena. Da Arena. E não é resolvendo lá e comprando e pagando. É discutindo esse negócio, colocando... Faz horas que eu venho dizendo isso. É que aqui... Para de pagar e pronto. Não é para de pagar, vamos fazer um acerto de contas. Sim. Eu já te propus, vamos fazer aqui, eu trago um quadro, eu tenho um quadro lá. Vamos fazer. Que eu vou mostrar matematicamente. Que agora não tem aquela história de que, estão fazendo crise. Sabe que agora o Grêmio está jogando Então, nada. se o presidente conquistou a Copa do Brasil, conquistou a Libertadores, vice-campeão mundial, o co-irmão nem vice foi. Na última vez, ganhou uma vez como tem que passar essa etapa. Tá certo? E que é difícil, hein? Que é difícil. Então, se ele conseguir resolver este problema, o Grêmio já pagou por isso, está pago há muito tempo, o Grêmio tem a receber, mas não vão nem considerar isso. Vamos deixar assim, o Grêmio assume o estádio, é dele, bola pra frente. Esses caras já se lavaram ganhando dinheiro do Grêmio. Já se lavaram, chega! Sabe quanto é que deu de renda o ano passado? 37 milhões. Multiplica por 4 anos. 160. E fora o Olímpico. Não, né? fora a cozinha, né? Cada cachorrinho quente que vende ali, pinga lá na conta deles. Cada Coca-Cola, cada pipoca, cada pizza, cada coisinha que aparece lá daquelas propagandas, tudo pinga no bolso deles. O aluguel para os shows. Sabe quantos shows tem marcados para o próximo ano já agora? Próximo não, já é esse ano no Grêmio. 4 shows. E se um desses shows for num dia do jogo importante do Grêmio, como é que vai ser? Como seria o jogo do Vitória se o Grêmio não tivesse optado por não disputar o Campeonato Brasileiro? Aquele jogo seria decisivo e o Grêmio teria de jogar em Caxias. O presidente Romildo tem é a chave de ouro. Eu tenho dito muitas vezes que acredito que ele possa ou vá ser candidato e não vejo nenhum demérito nisso. Não vejo, sincero. Só que eu acho que o presidente não vai ser candidato. Ao Senado? Ao Senado. Acho que não vai. O presidente disse tantas vezes que não. Olha, mas o REC... Eu já achei que sim. O REC, o também político José Serra assinou um documento dizendo que não ia se candidatar, que não ia renunciar à Prefeitura de São Paulo e fez isso. Tarso Genro na Prefeitura de Porto Alegre. As forças políticas são invocadas para justificar essa conduta equivocada. Não vai. Eu só acho uma coisa. Quer ser candidato? Perfeito. Se licencia do Grêmio. Renuncia ao Grêmio. Ele tem aspiração política, isso me parece muito claro, por uma questão muito óbvia. Ele não renunciou à presidência do PDT, ele se licenciou. Olha, quem quer se licenciar quer voltar. É óbvio. Mas isso é direito dele. Eu só acho uma coisa. Não pode misturar as coisas. Não pode misturar Grêmio com a política, como já foi feito no passado. Tu deixasse uma bola quicando que eu vou ser obrigado a fazer essa pergunta para você. Você acha que o presidente está usando o Grêmio nesse momento? Não, eu disse o seguinte, que ele não pode usar. Ele não pode usar. Tudo que ele fez agora foi pelo Grêmio. Agora, o que não pode... Mas se ele for candidato... Não, se ele for candidato, Não, e daí na medida em que venha a ser candidato, já se licencia na mesma hora. Tem que se licenciar antes. E vê bem uma coisa, e aqui é uma coisa importante você saber, e os Ele está telespectadores... perto de outro caneco, hein? Se o Grêmio ganhar a Recopa agora... Se vocês tiverem... É importante que saibam isso e até um resgate histórico que precisa se fazer. O presidente Obino foi muito criticado, em parte com razão, porque levou o Grêmio para o rebaixamento, ainda que a culpa não fosse dele. Pegou um clube quebrado, que no primeiro ano não caiu porque alguns empresários, Jorge Rampeter, Grandene, da Coca-Cola, o Von Tobel e o Nelson Sirotsky, pagaram o salário dos jogadores do Grêmio.
No segundo ano, os caras disseram, não, pai, só um pouquinho, agora chega. E o Grêmio despencou lomba abaixo. Essa é a verdade. Por quê? Porque ele pegou um clube quebrado, e clube quebrado namora rebaixamento. Mas o presidente Urbina, ele teve uma coisa que era sensacional. Um dia ele me chamou e me disse o seguinte, Marco, não pode acontecer o que está acontecendo. Ele me chamou pessoalmente no gabinete dele. Não pode acontecer no Grêmio o que aconteceu comigo, que peguei um clube numa situação horrorosa. Nós precisamos estabelecer mecanismos de controle para impedir que se façam algumas coisas. E esse é o mal de todos os grandes clubes. Se vocês olharem, esse é o mal de todos os grandes. Estabelecer mecanismos que permitam um controle, que não o dificultar maracutaias e etc. Então nós fizemos um regimento interno. Várias questões. Uma comissão que participava o Ricardo, filho do Raul Regis. Cara, excepcional. Participava o desembargador... Mexe. Não. Eu também estou na ponta ali. Que era jornalista, o Benck. Enfim, mas ontem encontrei, e até vou dar um alô hoje para um cidadão de uma banca lá do mercado público. Então, assim, ó, é um grupo... Olha, se fez um trabalho muito bacana e se apresentou. Ficou... Pois, outro dia... Então, nós tínhamos o texto final que tinha sido aprovado. Outro dia eu fui ter a curiosidade de ler. E até que tinha um dispositivo muito curioso. Olha só o que nós tínhamos inserido, que é exatamente essa precaução. Se o dirigente do Grêmio quisesse se candidatar a um cargo eletivo, ele deveria se licenciar do cargo dele. Curiosamente, mafiosamente, antidemocraticamente, vocês podem olhar lá no regimento interno, está lá no site do Grêmio, não tem mais esse dispositivo. Assim como não tem vários outros dispositivos que eram restritivos da atuação presidencial. Desapareceu. Como pouca gente conheceu o regimento interno, né? Passa batido isso. Esse é um mecanismo que os clubes precisam ter. Por que eu brigo pela história da Arena? Se a Arena, isso acabou. Para passar limpo o negócio. O estádio do Grêmio é a Arena. Vamos encerrar esse assunto, vamos lá, vamos tomar esse estádio para nós, porque nós já pagamos por ele várias vezes. Eu vou te provar aqui no programa matematicamente. Mas o que nós precisamos fazer, que é uma coisa importante? Pô, eu quero ser um Real Madrid, eu quero ser um Barcelona. Eu não quero ser um Palmeiras que está tomando dinheiro emprestado lá da Crefisa e que depois vem a conta. O Grêmio tem essa chance. O clube que se estruturar financeiramente e tiver mecanismos para evitar o assalto que os clubes sofrem sistematicamente, nós vamos conseguir ser um grande clube. Já voltamos. Complicado isso. 22 para as 2. Daqui a pouquinho vamos trazer um resumo das principais informações de Grêmio e de Internacional. Poa, climatização e manutenção, instalação, limpeza e manutenção, também serviços de rapel, tudo em até 10 vezes no cartão. Ligue agora, 35736000 ou 985849544. A Poa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre, na rua Edgar Pires de Castro, 820, bairro Ípica. Personal Car, está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo, procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar, Rua Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900. Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes e estofados. Calibragem e verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para seu lanche ou cafezinho, e a Beer Cave, um freezer que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas.
E atenção, clientes do posto Boqueirão, segue o desafio, responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual o posto que tem quilômetros de vantagem? Possui gasolina de qualidade, atendimento personalizado? Posto Boqueirão, em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui, em frente ao campus da Umbra. Muito bem, desculpem. Deixa eu dar uma informação pro Marco que tá ansioso. Deixa o cara com vontade de esperar. Tá ansioso também, porque Centroavante do Grêmio. não, e muitos estão ansiosos pelo vestibular da URGS. Sai às 4 horas da tarde o listão. Carlos Correia, que é colega da rádio Monumental AM. de Assunção. Informa que Brian Montenegro é o centroavante que o Grêmio quer. Do Olímpia viria emprestado com opção de compra, tem 26 anos. Então o Grêmio está tentando mais um centroavante estrangeiro. É uma sequência de centroavantes estrangeiros. Com esse nome. Você não pode lembrar o Rodrigues, né? Vamos lá. O Grêmio com falta de centroavante, o Internacional com 2 a 3 centroavantes, que surgiu agora o Brenner. Ontem na Copa São Paulo Futebol Júnior, assisti o jogo do Inter na Copinha. Olha, um grande nome pode estar surgindo por aí, né? Já o Inter ganhou de 4-0 do Santos ontem na Copinha e pega o São Paulo agora. Num outro cruzamento tem Palmeiras e Portuguesa, Avaí e Flamengo. Definem hoje os classificados para sempre. Já voltamos. Atacante Samuel Eto'o foi oferecido ao Grêmio. O técnico Renato Portaluppi deu aval à contratação, mas acerto esbarrou na alta pedida salarial do atleta, que vai acabar jogando no time brasileiro. Em sua primeira entrevista coletiva no ano, o treinador rejeitou a possibilidade de jogadores do Grêmio deixarem o clube para outras equipes do Brasil. Para Renato, apenas Luan e Arthur, que interessam a clubes europeus, podem deixar o Grêmio nesse início de temporada. Tricolor já tem acerto verbal com Cícero e Jael. Atletas estão trabalhando com o restante do elenco neste início de temporada. Equipe de transição enfrenta amanhã o Caxias na Arena. O Inter está falando também em jogar com time misto, mas seria o cúmulo, né? Lateral esquerdo, Wendel. Começar o rodízio. Mas peraí. Vai poupar os jogadores. Lateral esquerdo, Wendel, fará ressonância magnética à tarde para revelar extensão da lesão no joelho esquerdo. Dudu com desconforto no músculo posterior da coxa direita. Também é dúvida para o final de semana. Gabriel Dias igualmente será reavaliado. O Dair Helman cogita utilizar time misto para enfrentar o Novo Hamburgo domingo no Vale dos Sinos. Roberto Melo elogia a sensibilidade de Anderson ao firmar acordo para deixar o clube. O Anderson teria dito a amigos que é mais do que aquilo que falaram dos 4 milhões. E o Brenner, que vibrou com um caixão, alguém lembrou a morte do Paulo Dalmor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por favor, ele até dedicou os gols ao moço que morreu, o zagueiro do Grêmio. Às 19 tem mais.